Leitura do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Página 47. Não te perturbeis. E o mandamento que era para a vida, achei eu, que me era para a morte. Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorando para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultássemos a pedra com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade. Aferi-la desapiedosamente, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim a alma, assim a luta. Peçamos o aparecer do homem quanto à carne e providenciar talvez impropriedades mil. Ouçamo-lo sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemo-nos que se lhe interne com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais afomeado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois diante da luta e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória, e o que te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu agradecimento da vida eterna. Olá, queridos amigos do Amor e Caridade, é com bastante alegria que nós estamos hoje aqui para conversar um pouquinho com vocês nesse tempo de crise, nesse tempo bastante único que a nossa humanidade atravessa, sobre o Evangelho de Jesus, particularmente a interpretação do Espírito Emmanuel, para nos ajudar a nos fortalecermos e passarmos por essa crise com o êxito espiritual que nós desejamos. Então nós vamos começar trazendo aqui para vocês o capítulo 66 do livro Vinho de Luz, intitulado Inverno. E nesse capítulo, Emmanuel vai falar de que muitos só se lembram do Cristo, dos invernos da existência, quando os invernos assaltam as criaturas de surpresa, na hora das neblinas espessas e na hora em que as tempestades ameaçadoras afetam o barco da esperança, que passa então a navegar sem rumo ao sabor da revolta, da incompreensão e das emoções desgovernadas. Então hoje nós bem vemos isso, a humanidade sendo pega, muitos de surpresa, sem terem muita noção do que está acontecendo, e as pessoas passando por esse grande inverno existencial, com as emoções desgovernadas, dentro de quadros de muita tristeza, de depressão, de ansiedade, de medo, não é? Um quadro que vem afetar muitas das nossas relações que já se encontravam frágeis. Então nós vemos, por exemplo, muitos divórcios acontecendo,
quadros de violência doméstica também aumentando, ou seja, estamos passando por um momento de lutas bastante acirradas, muita tristeza e muita depressão em torno das dificuldades, que não são poucas, muitas perdas, sejam perdas materiais, sejam perdas de vidas, muitas restrições, os limites, a distância, tudo isso vem afetando a humanidade, as criaturas no dia a dia. Nesse mesmo capítulo, nós vamos encontrar a frase de Paulo em carta a Timóteo, quando ele diz a Timóteo: procura vir antes do inverno. E nós gostaríamos de pensar então que esse inverno, que essa crise que a Terra hoje experimenta, é algo para o qual nós, que já participamos das lides espíritas, que já vimos buscando Jesus, temos nos preparado. Quando Paulo escreve a Timóteo e diz para ele ir antes do inverno, ele se encontrava nas prisões e perto já do seu desencarne, do fim da sua vida, e ele dá ao discípulo jovem essa recomendação. E Emmanuel diz exatamente que uma maneira de olhar, de interpretar essa passagem é pensar na necessidade que nós temos de buscar Jesus, de buscar os recursos da fé enquanto faz sol, nos dias de calmaria. O que é mais difícil, porque nos dias de calmaria nós temos a tendência de mais facilmente nos distrair por todos os entretenimentos que um dia de sol nos proporciona, colocando os valores do espírito como secundários. Mas nós, parece, dentro dessa interpretação, que já havíamos escutado essa recomendação de Paulo a Timóteo e já vínhamos caminhando, buscando Cristo em dias mais calmos, em dias mais tranquilos, para que, nesse momento que hoje nós vivemos, que é um momento de inverno, é um momento de provas, nós então tivéssemos angariado dentro de nós os recursos do Evangelho de Jesus, para que nós tivéssemos nos instrumentalizados através dos estudos em torno da questão da imortalidade e não chegássemos então no inverno, o inverno chegasse até nós e nos encontrasse distraídos e nos encontrasse desprovidos ou então na reserva, ou seja, fragilizados e não capacitados para enfrentar esse tempo de crise. Muito bem, seguindo adiante, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 140, Emmanuel vai analisar a afirmativa de Jesus quando ele vai dizer, e vai dizer precisamente se referindo aos instantes dolorosos que vão antecipar a renovação na Terra. Então Jesus fala essa frase já antevendo esses momentos dolorosos, né, que são necessários para a renovação no nosso planeta. E ele vai dizer assim: aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Está no Evangelho de Mateus 24:16. Então Emmanuel aqui vai explicar para nós que a Judéia, na verdade, é uma região que vai representar, é uma região espiritual que vai representar quantos, pelas aspirações íntimas, já buscam a se aproximar de Jesus. Então a Judéia é esse espaço, é essa região de todos aqueles que já buscam o Mestre. E o Mestre vai dizer então para estes, não é? Que eles fugissem para os montes. Toda vez que nós vemos a figura do monte dentro do Evangelho, a nossa associação deve ser uma associação com a elevação. Então, os tempos de crise são tempos em que aqueles que já buscam o Senhor devem subir para os montes, ou seja, devem ascender, devem buscar se conectar com os ideais superiores,
para que dentro dessa conexão a criatura possa então encontrar o fortalecimento para, mais uma vez, passar pelo momento de crise. Subir ao monte nos nos fortalece porque nos dá uma visão mais ampla da vida. Quando nós, em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2º, lá tem um item, o ponto de vista. E os espíritos vão usar precisamente essa mesma imagem, a imagem da subida ao monte, sair do vale, para que nós tenhamos uma visão mais ampla da vida, para que a gente entenda com mais abrangência o sentido de todas as coisas. Então, nós poderíamos pegar várias passagens do Evangelho de Jesus que nos dão precisamente essa amplitude, nos faz olhar a vida, mudar o paradigma como nós olhamos e entendemos a vida. Mas nós escolhemos particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 24, esse item, o título dele é A Desgraça Real. E aqui os espíritos então vão dizer que para nós encarnados, a desgraça real geralmente ela é interpretada como os quadros de miséria, como os quadros de pobreza, como a morte de uma criança ou qualquer morte dentro desse contexto. Muitas vezes as traições, muitas vezes quando os credores vêm bater a nossa porta atrás do pagamento das nossas dívidas. Isso para nós, na nossa visão limitada de uma vida, constitui o que nós consideramos a desgraça real. E ele vai começar dizendo para nós que os espíritos nos lembram que nós julgamos conhecer a desgraça real e nos alertam que a desgraça real não é exatamente aquilo que nós pensamos, né? E que todas essas coisas que nós falamos, na verdade, elas têm esse caráter de desgraça porque nós estamos focados ainda no momento presente, numa vida única e num paradigma materialista. Então eles vão seguir esclarecendo que a desgraça real muitas vezes não está no fato em si, não está nas circunstâncias, mas está nas consequências daqueles fatos. Então hoje nós vivemos a consequência de um grande fato. O vírus, a crise, a pandemia, né? Esse quadro de um aparente caos que nós vivemos, ele é efeito da maneira como nós temos vivido até então. Uma maneira onde o homem tem ainda priorizado o materialismo, mas acima de tudo priorizado o individualismo. Um homem muito self-centered, né? Centrado em si mesmo, que vive sem a preocupação necessária, sem a consideração necessária ao próximo, sem entender que o próximo é digno da nossa atenção, do nosso carinho e que nós não seremos felizes se a humanidade à nossa volta também não for feliz. E eles vão ressaltar que tudo que nós chamamos de desgraça cessa com a vida corpórea e vai encontrar compensação na vida futura. Muito bem. Então, para nós que já encontramos, que já entendemos o propósito maior das nossas existências, essa visão mais ampla da vida vai nos permitir olhar para a crise de uma outra maneira, com outro foco. E para o espírita cristão, a crise, então, ela é vista como uma bênção, porque, na verdade, ela é a ação misericordiosa e pedagógica de Deus atuando em nós para nos redirecionar na direção do equilíbrio. E ela se torna uma oportunidade valiosa para que nós demonstremos a nossa fé em Deus e possamos dar o nosso testemunho de fé, de confiança e de entendimento
daquilo que nós já compreendemos e já abraçamos. Usando uma imagem trazida por Jesus no Evangelho de Lucas, ele vai dizer: porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? E essa passagem é interpretada por Emmanuel no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 82. E ali, Emmanuel vai dizer que as crises, elas são necessárias, não é, como nós falávamos, dentro da lei de causa e efeito, porque nós somos ou ainda estamos na condição de galhos secos na árvore da vida. E ele vai nos lembrar que Jesus serviu como a nossa referência em termos de sacrifício, em termos de testemunho, em termos de demonstrar a necessidade de nós testificarmos a nossa confiança em Deus. Ele assim o fez não porque ele necessitasse, não porque ele tinha necessidade de crescimento. Ele assim o fez por muito amar a nossa humanidade. Mas nós, em contrapartida, somos esses galinhos secos. Ele era o madeiro verde, o madeiro puro, tronco sublime da vida. Mas nós, na figura que Emmanuel coloca, somos esse madeiro seco, sem vida própria, que as paixões, que os comportamentos materialistas, individualistas terminam por inutilizar. E porque assim temos vivido e porque estamos ressecados daquilo que é essencial, então os processos de reparação vêm para nos ajudarem na recuperação da vida em abundância que Jesus nos prometeu. Ou seja, para que nós possamos, dentro da carne, estarmos mais vivos, ou seja, mais conectados com aquilo que é verdadeiramente essencial. E Emmanuel aqui ainda vai se utilizar de uma passagem, de uma imagem, na verdade, bastante interessante relacionada aos pessegueiros, porque ele vai dizer que o homem do campo, eles tinham o hábito de meterem as varas punitivas nos pessegueiros quando as suas frondes raquíticas não estavam produzindo o suficiente. E ele vai dizer então que o efeito dessa ação era benéfico e compensador. E como lenhos ressequidos, nós necessitamos também de educação, de limites e de sermos... Oh, Jesus, me faltou a palavra em português. E de sermos o trimming, sermos podados, não é? Para que também possamos florescer, para que também possamos produzir. E aí nós vamos entender, na verdade, que essa ação divina não é uma ação maldosa. Não é porque Deus é um pai rígido e mim, digamos assim, mas porque, na verdade, ele é um pai amoroso e cheio de compaixão nos processos educativos. Então, a criança pequena, ela sempre vai... os meus filhos mesmo, muitas vezes, quando eram menores, falavam: nossa, mãe, você é muito má, né? Então, o filho pequeno e ainda inconsciente, incapaz de compreender, ele interpreta a ação educativa amorosa dos pais como um ato como um ato maldoso, digamos assim. E nós assim também fazemos com relação a Deus. Mas a lei é sempre uma lei de amor, sempre procurando nos beneficiar e nos promover. Então, o momento que nós vivemos agora é um momento de promoção espiritual. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque é interessante que nós frequentamos as reuniões públicas, nós estamos envolvidos, muitos, no trabalho da casa, alguns frequentam reuniões mediúnicas, passes de tratamento, alguns são palestrantes, médiuns, não é? Muitos envolvidos no trabalho da caridade, onde muitas vezes, sem demérito para o trabalho, mas muitas vezes nós lá estamos doando daquilo que é supérfluo, daquilo que já não mais necessitamos. Muitas vezes nós lemos as obras, os romances particularmente, nos debulhamos de lágrimas, movidos
por aqueles acontecimentos, mas nada disso é aquilo que promove o cristão, né? Não há promoção sem provas. Então, quando nós vamos à escola, não adianta você fazer todos os deveres de casa, escutar todas as aulas com bastante atenção, fazer os projetos. O que faz com que você avance para um novo ano são as provas, é a passagem nos testes. Então, um verdadeiro cristão, aquele que anela pela iluminação, ele anseia pelo momento do teste, não é? Não que a gente vá desejar o sofrimento, mas a gente quer a prova para dar testemunho, para testificar aquilo que nós temos vindo aprendendo, temos vindo estudado, tem nutrido a nossa alma, tem nos entusiasmado, e quando a prova vem é aquele momento em que felizes nós dizemos: puxa vida, o Cristo já reconhece a minha capacidade e está me dando a chance da promoção espiritual. Esse é um olhar bastante particular. O Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre ele. Fala quando se refere ao soldado que anela, que também ele espera, a vida do soldado tem sentido quando ele entra no campo de batalha. A vida do soldado não tem sentido enquanto ele está no quartel, fazendo os exercícios, os treinamentos, as aulas, as estratégias, não é? Mas tudo isso passa a fazer sentido quando ele entra no campo de batalha. E aí os espíritos vão dizer de forma bastante linda que para o soldado, então, pouco importa, na verdade, perder na luta das armas a bagagem que ele traz ou o uniforme, se ele sair daquela luta vencedor e com glória. Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre radiosa no reino celeste. Então é uma comparação bastante feliz, que nos faz pensar e que nos faz olhar para esse momento, apesar de todas as lutas, e as lutas não têm sido fáceis, a gente não tem a intenção de minimizar o nível de luta, de dor e de sofrimento que as criaturas têm passado. Mas a nossa intenção é de ampliar a visão dentro daquilo que o Espiritismo já nos oferece, né, para que nós percebamos que aqui há uma oportunidade de promoção espiritual. No Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 71, Emmanuel vai dizer lá: se o Senhor te chama, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. E o Cristo, e Paulo, em carta a Pedro, ele vai dizer: para isto é que fostes chamados, porque também o Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo, para que lhe sigais as pegadas. Então, nesse momento, nós vivemos uma crise bastante significativa, a humanidade em si, mas cada um de nós tem as suas crises particulares. Essa pandemia afeta a cada um de nós de maneira diferente. Para muitos, por exemplo, não há perdas financeiras. Para outros, há uma perda financeira significativa. Muitos vão passar com saúde do corpo. Para outros, vai haver a contaminação. Para outros, vai haver mais fragilizados, um maior descontrole. Para aqueles que moram em lares pequenos, cheios de pessoas. Então, o nível de estresse, de luta e de desafio vai variar de pessoa para pessoa. Mas, se o Senhor te chama, não se esqueças que já te considera digno de testemunhar. Então, nós vivemos através das encarnações e das reencarnações, não é? Provas sucessivas, na qual somos chamados, então, a dar o testemunho daquilo que nós já aprendemos. No capítulo 171,
Emmanuel vai dizer para nós: ninguém recue diante do sofrimento. Aprendamos a usá-lo na edificação de uma vida mais eficiente. A isso fomos chamados, como exemplo do Mestre, que beneficiou em nosso, que renunciou em nosso benefício, deixando-nos o padrão de altura espiritual que nos compete atingir. Ou seja, o Cristo deixa para nós o exemplo. Ele não se desviou do sacrifício, ele deixou o exemplo, como esse exemplo que é o mais alto padrão para nós, para que nós, seguindo a sua exemplificação, cada um de nós tenha coragem e força de dar o seu testemunho, o testemunho dos valores que nós abraçamos na medida em que as provas forem se apresentando. E ele vai colocar ainda que para que esse testemunho seja válido, seja proveitoso, é preciso que nós não recalcitremos contra os aguilhões, como nós encontramos na passagem de Atos 9:5. Dura é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Então Emmanuel tem no Caminho, Verdade e Vida uma passagem lá no capítulo 150 intitulado Aguilhões. E vai falar para nós então exatamente do quanto a humanidade vinha parada numa inércia, numa ilusão, não é? Imersa no materialismo, desviada dos valores essenciais, e que para que as criaturas despertem, para que as criaturas evoluam mais rápido, para que elas saiam dessa paralisia moral e espiritual que nós vimos experimentando. Então os aguilhões, eles vêm como um recurso, aguilhões, os obstáculos, as dificuldades, como um recurso para despertar as nossas consciências. Então é importante que nós analisemos os aguilhões, essas dificuldades particulares, porque cada um deles, cada situação tem algo a nos ensinar. E a gente volta então ao Evangelho segundo o Espiritismo, porque é uma coisa importante na doutrina que vale a pena a gente lembrar nesse momento. Essa passagem em particular se encontra no capítulo 14, honrai o vosso pai e a vossa mãe, quando os espíritos benfeitores vão dizer para a gente: as provas rudes são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. É um momento supremo no qual, sobretudo, o que importa é o espírito não falir murmurando, se não quiser perder o fruto das provas e ter que recomeçar. Então, importante que nesse processo nós passemos pelas provas, dentro desse entendimento, dando nosso testemunho, sem nos queixarmos. Ou seja, dentro da consciência absoluta que tudo na vida, tudo no universo conspira para a nossa melhoria e vem a nosso favor. Vem a nosso favor porque a crise, ela nos permite nos desenfaixarmos, nos desligarmos do mundo de ilusões que nós vimos acalentando. E isso nos remete à figura de Lázaro, também dentro do Novo Testamento. Quando Jesus diz: desligai-o e deixai-o ir, e Lázaro sai tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o rosto envolto em um lenço, é a descrição que nós temos no Evangelho de João, capítulo 11, item 14, ali Emmanuel vai interpretar essa passagem dizendo para a gente que para que Lázaro fosse feliz, não era necessário ele ter voltado à vida. Era necessário que naquele recomeço, que naquela ressurreição, digamos assim, naquela volta, não é? Não só ele voltasse a viver, mas voltasse a viver renovado, voltasse a viver com novos valores. Então ele vai dizer, o Cristo vai dizer: desligai-o, deixai-o ir. A vida, ela vai ser
proveitosa na medida em que, passando pelas crises, nós vamos aproveitar dessas crises para nos desenfaixar das ilusões e para nos desligar através da quitação de dívidas, de erros, de remorsos, de culpas que ainda nos prendem ao nosso passado e que obstaculizam a nossa evolução, o nosso progresso. Então, não só não recalcitrar contra o aguilhão, não reclamar da prova, mas aproveitar da prova para buscarmos a leveza, de nos desligarmos de tudo aquilo que não nos serve, de tudo aquilo que nos prende, que nos limita, que é a nossa visão ainda limitada, os nossos apegos, os nossos valores ainda tão deturpados, onde a materialidade da vida continua a ser uma referência primária ao invés do espírito imortal. Mas vamos só manter em mente que todo esse processo, apesar de toda o entendimento que nós temos, apesar de toda a fé que já conseguimos obter, que não é muita, mas é alguma coisinha, não é? Os heróis cristãos, os mártires, ou todos esses que nós admiramos tanto, não eram espíritos sem sentimentos, não eram espíritos sem dores, não eram espíritos que passaram pelo testemunho sem sofrer. Então, Emmanuel tem uma página intitulada Lágrimas, onde ele vai nos lembrar que Jesus, na verdade, não amaldiçoou a tristeza, pelo contrário, ele convocou os tristes para que eles fossem consolados. Nós teremos momentos de cansaço, momentos de tristeza, momentos em que colocaremos a nossa cabeça na mesa e choraremos. E as lágrimas não são necessariamente, nem sempre, sinônimo de fraqueza ou de revolta. E ele lembra que Maria soluça aos pés da cruz, que Paulo soluça na estrada de Damasco, que Pedro chora depois de negar Jesus, e que os cristãos também choravam nos martírios, dos circos na época do Cristo. Mas Emmanuel vai dizer uma coisa muito importante para os nossos corações, é que nenhum deles chorou de revolta, ou ainda mais importante, nenhuma daquelas lágrimas era uma lágrima sem esperança. Então, ainda que diante dessas crises nós nos sintamos cansados, nós nos sintamos perdidos e acabrunhados, a doutrina espírita nos permite termos esses momentos absolutamente aceitáveis e humanos, sem que nós percamos a conexão com o céu, sem que nós percamos a conexão com a esperança e possamos, como diz aqui Emmanuel, prantear e seguir com o Senhor, sofrendo enquanto anunciamos a boa nova e padecendo e morrendo, se necessário, leais a Jesus. O cansaço que nós vamos experimentar em um momento ou outro dentro dessa jornada, não é? Vai se converter dentro de nós em fortaleza, em força. Haverá, como nós já falamos, momentos em que faltará para nós o vinho da esperança, como faltou nas bodas de Caná. E da mesma forma que os servos se viraram para a Mãe Santíssima para perguntar a ela o que fazer, nós nos viramos para ela e dizemos e falamos para ela que é mãe, da nossa falta de esperança, de alegria em determinados momentos, para somente escutarmos então a sua doce voz a nos lembrar que seguíssemos tudo aquilo que Jesus nos recomendasse. Então, nós sabemos que Ele disse que Ele ficaria conosco até o fim dos tempos. Então é preciso lembrar do Cristo. Apesar de nós já termos a nossa fé, nós teremos os nossos momentos de humanidade, mas Ele, diz Emmanuel, em uma passagem também bastante linda, intitulada Aflições,
No Vinho de Luz, capítulo 83, ele vai dizer que antes de nós mesmos conhecermos o mal que nos aflige, ele conhecia o nosso sofrimento e ele conhecia e já sofria pelos nossos erros. Jesus não é um mestre que está nas alturas, não é um mestre inalcançável. Na verdade, ele conhece as nossas lutas, ouve o nosso sofrimento e ouve os nossos apegos. E finalizando aqui então essa nossa breve reflexão, nós vamos ao Evangelho de João, capítulo 15, item 1, quando Jesus vai dizer: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira e vós sois as varas. E Emmanuel vai concluir para a gente, lembrando que na Terra, nesse planeta pequeno e obscuro, nós somos ainda muitas vezes incapazes de perscrutar a grandeza de Deus. Mas Deus nos envolve a todos nas vibrações da sua bondade gloriosa. E porque Ele nos ama e porque Ele cuida de cada um de nós, para que nós possamos sentir de mais perto a sua presença, Ele nos mandou então Jesus como a sua personificação máxima. Sem o Cristo nós sucumbiríamos na nossa fraqueza espiritual. Não fosse a videira da verdade que o Senhor Jesus representa para todos nós. Ele é, como nós sabemos, o pão da vida, ele é da luz do mundo, e com ele estaremos sempre nutridos, e com ele nunca estaremos em treva absoluta. Ele veio para nos dar vida em abundância. Nós somos então, a gente gosta muito dessa imagem, nós somos varas de uma árvore gloriosa. É preciso que nós voltemos sempre a nossa visão para nos lembrarmos de que a Terra é uma grande escola, de que nós somos essas varinhas secas, frágeis, assim, meio raquíticas, desnutridas, não é? E que quando nós nos afastamos da árvore, do tronco que nos alimenta, nós nos fragilizamos e caímos, e que muitas vezes é nesse momento que o Cristo vai vir e vai nos pegar, vai nos sustentar, vai nos carregar. Sejamos então, diante desses momentos que nós passamos, né, fiéis a Jesus, sejamos referências vivas do Evangelho através do nosso testemunho. Mais do que o nosso crescimento, nós também somos convidados pelo Senhor a cooperarmos na sua obra. Então, nessa hora de crise, nessa hora de provas, vamos procurar manter a nossa calma, manter a nossa fé, subir ao monte, não é? Elevar os nossos pensamentos, buscar a mensagem imortal do Evangelho e da doutrina espírita e dar o nosso testemunho, porque dando o nosso testemunho nós vamos ajudar a tantos outros que já ouviram falar do Cristo, mas que ainda não entendem a sua mensagem de imortalidade. Nós seremos para eles aquele exemplo vivo do quanto a mensagem do Cristo pode não só nos sustentar, mas transformar o nosso próprio viver. E assim sendo, seremos o sal da terra, mantendo as lições vivas, as lições divinas do Evangelho vivas, através do nosso testemunho, através do nosso próprio viver. Pedindo a Jesus que nos ampare a todos e que essas lições possam nos ajudar a nos mantermos nesse tempo de crise conectados com aquilo que é essencial, cada um fazendo a sua parte. E nos momentos em que nos sentirmos mais fragilizados e que achar que já não temos mais as forças, que possamos subir ao monte e lá de cima repetir com o Senhor: tudo posso naquele que me fortalece. Muita paz, queridos amigos, e muito obrigada pela oportunidade de dividir com vocês essa reflexão.
E agora que muito recebemos, com sentimento de gratidão no coração, vamos doar um pouco também do nosso amor para tantas pessoas necessitadas que estão precisando de nossas boas vibrações. Então vamos primeiro nos conectar à espiritualidade superior. E eu convido a todos aqueles que se sintam confortáveis a fechar os olhos, a respirar profundamente e juntos elevarmos os nossos pensamentos, agradecendo aos nossos guias protetores que com tanta abnegação e dedicação nos orientam nas bifurcações de nossas vidas, apontando-nos os melhores caminhos a seguir. Agradecemos também os mentores amigos desta casa de amor e caridade, que nos dão oportunidade de estudo e de crescimento, que abrem portas para a nossa expansão de consciência e para a nossa cura interior. Agradecemos ao nosso Mestre Divino, Cristo Jesus, que com amor, exemplos e paciência nos mostra o caminho reto e direto ao Pai Maior. Agradecemos ao Criador por nossa existência, pela oportunidade de sermos a cada dia maiores e melhores nessa espiritualidade de amor e sabedoria infinitos. E com nossos pensamentos no alto, unidos, roguemos a Deus Todo-Poderoso que o seu amor se espalhe pelo universo, envolvendo o nosso amado planeta Terra, trazendo paz, equilíbrio, consolo, perdão e amor, ensinando-nos o respeito e a compaixão pelo nosso semelhante, não importando sua raça, credo, cor, nacionalidade ou partido político, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade e justiça. Oremos para todos os líderes mundiais, para que estes governantes possam tomar decisões pautadas em sabedoria, fraternidade, amor, compaixão, interesses planetários e humanitários. Que sejam instrumentos vivos de vossa vontade sobre a Terra. Vibremos também por todos os políticos de quaisquer escalões, para que se inspirem no caminho da concórdia e da transformação benéfica das nossas realidades. Queremos pedir em especial por nossa terra, Mãe, o Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente de nossos governantes, para que consigam intuir a luz do alto, perceberem o aspecto sagrado de seu poder e enxergarem nosso povo com olhos mais suaves, e que assim dirijam nosso país com sabedoria, honestidade e ponderação. Vibremos para que neste momento tão especial em que o mundo atravessa, um momento de doença e de medo, que brilhe e se materialize a cura na mente das pessoas, no corpo físico, na pureza de suas emoções e em seus espíritos. Que o medo se dissipe, que a dor se esvazie, que a dúvida desapareça, que o sofrimento, quando for inafastável, então que ele seja semente salutar, que desperte consciências para a espiritualidade maior. Ó Deus, dê força para atravessarmos este momento delicado, não com medo, mas com fé, não com descrença, mas com a certeza de que nada está e nunca esteve fora do lugar. Que tenhamos sabedoria, equilíbrio, paciência, coragem e compaixão para nós também podermos ajudar aqueles necessitados que cruzarem os nossos caminhos. Vibremos por todos os hospitais, casas de saúde ou mesmo lares em que existam enfermos, pela cura imediata. Vibremos pelos médicos e cientistas de todo o mundo, para que com amor à humanidade superemos com a maior brevidade possível este momento
de provação coletiva. Vivemos pelos pais de família que com suor e amor buscam alimentar seus filhos, pelos doentes do corpo e da alma, pelos nossos idosos e também pelas nossas crianças, pelos suicidas, pelos que se encontram encarcerados e buscam uma nova oportunidade de vida, mas também por todos aqueles que propagam o Evangelho de forma viva, levando exemplos de caridade, luz e esperança à sociedade. Vibremos por todos os lares e também por todos aqueles que hoje não têm um lugar para chamar de lar. Vibremos por aquele caso difícil que conhecemos e, por fim, vibremos também por nós mesmos, por nossa família, pela nossa saúde, equilíbrio, fé e prosperidade. E assim, abençoados e equilibrados, rogamos para que essa luz de amor que brilha neste instante em nosso coração não se apague ao longo da semana. E agradecidos, pedimos humildemente permissão à espiritualidade maior para encerrarmos os nossos trabalhos de hoje. Que a luz de Cristo nos acompanhe a cada instante de nossas vidas. Que assim seja. Sigamos em paz.